Vamos abrir o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, a partir do verso 10. Mateus 5, de 10 a 12, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos. Ó Deus, muito obrigado por todo este culto. O Senhor nos aceita pela mediação de Cristo, teu Filho. E nessa hora, ó Deus, nós nos declaramos incapazes de entender as mensagens, a vontade do Senhor, se o teu Espírito não estiver conosco, aplicando a tua verdade, clareando a nossa mente. Por isso, ó Deus, que o Senhor tenha toda a liberdade para agir no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A igreja tem muitas marcas. Poderíamos lembrar de algumas, como amor, comunhão. Mas, sem dúvida alguma, há uma marca que está presente na vida da igreja durante toda a história. E é a marca da perseguição. A igreja sempre foi perseguida desde o seu nascimento, tanto a igreja do Velho Testamento como a igreja do Novo Testamento. É verdade que mais perseguição no Novo, ou a partir do Novo Testamento, porque a igreja torna-se mais agressiva, a igreja é mais ousada, vai em busca das pessoas, e o inimigo sabe que quanto mais o tempo se aproxima, quanto mais o dia do Senhor vai chegando, ele tem pouco tempo para acabar ou para roubar, matar e destruir. Por isso ele odeia a igreja e ele vai em busca para perseguir a igreja. Então a perseguição é, sem dúvida alguma, uma das marcas da igreja. Poderíamos lembrar de alguns exemplos aqui de perseguição. O primeiro mártir da igreja, qual foi? Estevão, o diácono Estevão, morreu apedrejado por amor a Jesus. Poderíamos lembrar de outros, como André, que foi amarrado à cruz e deixado lá até a sua morte. Lembramos de Tiago, o apóstolo, que foi morto a fio de espada pelo rei Herodes. Poderíamos pensar em Pedro, crucificado, preso por 9 meses pelo imperador Nero e depois crucificado de cabeça para baixo pelo mesmo imperador ou por ordem de Nero. Da mesma maneira, Paulo foi abandonado por mais de 2 anos numa prisão romana, no calabouço romano, sujeito a enfermidades diversas, e logo após sair ele foi decapitado por ordem do imperador Nero. Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado. João foi preso, levado para uma ilha, separado da igreja, separado dos seus queridos, dos seus amigos e da sua família. Nessa mesma época, o imperador Domiciano, o qual mandou João para a ilha de Patmos, foi ele mesmo quem foi capaz de matar o seu próprio primo, Clemêncio. E porque esse tal de Clemêncio, primo do imperador romano, havia convertido ou se convertido ao cristianismo. Da mesma forma, ele manda banir a esposa de Clemêncio, que era prima também, aliás, sobrinha do imperador, Domitila. E ela é expulsa da cidade de Roma por ter aceito a Jesus. E quando a gente vai percorrendo a história da igreja, muitos outros foram perseguidos e mortos por amor a Jesus. Policarpo, com 86 anos, lá na cidade de Esmirna, o pastor da cidade, da igreja de Esmirna, é levado diante de um tribunal e disseram a ele: nega a esse teu Jesus, que nós vamos te livrar. E ele responde: 86 anos eu tenho servido ao meu Senhor, não é agora que eu vou abandonar o meu Salvador. Foi morto, queimado. Pensamos em outros, como Justino Mártir, Orígenes, Blandina, a escrava Blandina, que foi largada
diante de um espetáculo com vários animais e um touro bem feroz a perfurou e ela morre, para a zombaria de todos os ímpios, para a zombaria daqueles que olhavam os crentes sendo mortos por vários animais. Perpétua, uma mãe que estava amamentando e ainda assim foi morta no momento da amamentação do seu filho. Lembramos de outros, isso no ano 202. Perto do ano 300, 265 cristãos foram mortos, queimados, e muitas Bíblias foram queimadas com eles. A perseguição é sem dúvida uma marca da igreja, e não ficou somente no tempo do início da igreja. Quando a gente pega o momento da Inquisição, desde o ano de 1200, a igreja tem uma forte perseguição, em muitos nomes, muitas pessoas foram mortas por amor a Jesus. Podemos lembrar da perseguição que aconteceu com John Hus e Jerônimo Savonarola, os dois mortos na estaca, com fogo até o joelho, para queimar, para doer, porque amavam a Jesus. Wycliffe passou a vida inteira fugindo, e depois da sua morte, muitos anos depois, eles tiram os ossos de Wycliffe para queimar os ossos dele, tamanho ódio que eles tinham por Wycliffe. Mais um dos pré-reformadores. Lutero, que teve que se esconder no castelo por 1 ano, senão seria morto, porque amava Jesus. Tyndale, o grande tradutor da Bíblia, que no tempo também da Reforma teve que se esconder, mas foi pego e foi esquartejado pela Inquisição. Poderíamos lembrar de outros, como na noite de São Bartolomeu, no dia 23 e 24 de agosto de 1572. Era um casamento dos franceses, dos nobres protestantes franceses, sob liderança, aliás, o casamento de Henrique de Navarra. E todos estavam festejando, se alegrando, quando foram pegos pela Inquisição na festa do casamento. A partir daquele dia, meses depois, a partir daquele dia, cerca de 70 mil protestantes, crentes do Senhor Jesus, foram mortos. E os relatos mostram que o sangue se espalhou pela cidade, pelos rios. Não dava para beber a água dos rios, de tanto sangue de crentes que se espalhavam ali nos rios da cidade. Poderíamos lembrar aqui do nosso país, que nessa mesma época, enviados por João Calvino, 4 protestantes foram mortos. Foram jogados lá na Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro. Foram mortos pelos jesuítas. E teríamos vários outros exemplos para falar. Mas se você olhar para o nosso tempo, a partir do comunismo, da cortina de ferro, China, Coreia e outros países comunistas, a partir do nosso tempo, com a cortina de ferro, com o comunismo, morreram mais crentes do que toda a história da igreja. E até hoje, a igreja é morta e perseguida por Jesus. Ainda não no nosso país, mas espalhamos aí, ou tem várias notícias de crentes sendo mortos por amor a Jesus, porque essa é a marca da igreja fiel, é a marca da igreja que ama a Jesus. Nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças, e bem-aventurado significa aquele que é feliz de fato, aquele que é abençoado. E é interessante que essa palavra era usada pelos gregos somente para deuses. Os gregos eram idólatras e eles adoravam muitos deuses. E eles diziam na cabeça dos gregos que somente os deuses poderiam ser bem-aventurados. Interessante que Paulo, ao escrever a Timóteo, ele diz que o nosso Deus é um Deus feliz, mais que feliz, é um Deus bem-aventurado. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim: o evangelho da glória do Deus bendito, ou bem-aventurado, do qual fui encarregado. Depois, um pouco mais adiante, no capítulo 6, ele diz: a manifestação de Jesus Cristo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. De novo, Jesus, o bendito, o bem-aventurado. Nós temos um Deus bem-aventurado, mas muito mais do que ter um Deus bem-aventurado, esse mesmo Deus bem-aventurado, soberano, Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele concede bem-aventurança à sua igreja. Nós podemos ser benditos como Deus é, quando seguimos as instruções de Jesus nas bem-aventuranças, como temos estudado já há vários domingos.
E eu queria então falar com a igreja, nessa última bem-aventurança, são 8 bem-aventuranças, eu queria falar com a igreja sobre um sofrimento vantajoso. Talvez você pode dizer que eu estou louco, porque nenhum sofrimento é vantajoso. Mas o Senhor Jesus, em todas as bem-aventuranças, Ele traz coisas que para o mundo pode ser loucura, mas para aquele que foi atingido pela graça de Deus, é bênção, é alegria, é bem-aventurança, é vantagem. E agora o Senhor Jesus fala de um sofrimento que pode ser muito vantajoso para nós crentes em Jesus. O sofrimento vantajoso é sofrer por Jesus. A primeira lição que Jesus ensina sobre essa bem-aventurança é que sofrer por Jesus é ter vantagem sobre qualquer pessoa, sobre qualquer ímpio. Quando a gente tem Jesus e a gente sofre por Jesus, nós estamos em vantagem. E aí o texto ensina isso para a gente. Verso 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Eu não sei se você lembra, mas a quarta bem-aventurança, que se relaciona com a oitava, a qual estamos estudando agora, a quarta bem-aventurança falava sobre ter fome e sede de justiça. Isso significa dizer que quando nós temos fome e sede de justiça, nós seremos perseguidos. Quando a igreja tiver mais e mais fome, ou quanto mais a igreja tem fome e sede da justiça de Deus, ela sem dúvida alguma experimentará a perseguição. E eu ouso dizer que talvez nunca a igreja evangélica brasileira sofreu muita perseguição como poderia já ter sofrido. É verdade que a forma como as coisas caminham, as leis do nosso país, cercando, tentando perseguir as igrejas evangélicas, dão a entender sim, que as perseguições sérias estão por chegar. E aí a gente vai poder realmente ver quem é do Senhor Jesus e quem não é. Porque de certa forma hoje em dia é fácil ser crente, é fácil dizer que é de Jesus, é fácil frequentar uma igreja evangélica. Mas a hora que as perseguições começarem a bater na igreja, como, repito, nunca a igreja evangélica brasileira foi perseguida cruelmente, desde o seu início. Quando você olha para a entrada das igrejas evangélicas no Brasil, Deus preparou a abertura dos portos desde 1810, o tratado dos portos para a chegada dos europeus. E as coisas foram sendo facilitadas por D. João, depois por D. Pedro, que não aceitava as ordens do imperador, e facilitou de certa forma a entrada dos protestantes para cuidar dos colonos ingleses, alemães e tantos outros em nosso país. Em alguns locais, em algumas cidades, a igreja foi bastante perseguida, mas não em todo o nosso país. Mas a palavra ensina então que quanto mais a gente tiver sede e fome de Deus, nós com certeza seremos prontamente perseguidos pelo inimigo. O texto fala que é perseguição por causa da justiça. E a justiça, como vimos lá na quarta bem-aventurança, nada mais é do que o próprio Cristo. E ele agora, o Senhor Jesus, no verso 11, ele deixa isso claro: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem. A ideia é então que a perseguição que é vantajosa, ou o sofrimento que é vantajoso, é quando somos perseguidos por amor a Jesus, por causa de Jesus, por aquilo que Jesus fez e faz na nossa vida, por aquilo que Jesus representa para nós. Isso incomoda as pessoas, incomoda aqueles que estão ao nosso redor, naquela rodinha de coisas erradas, com pessoas, quem sabe, do nosso trabalho, de pessoas mentirosas, de pessoas que procuram engano em todo tempo. E aí você, por amor a Jesus, você se nega a fazer a mesma coisa que estão falando, ou que estão planejando. Por amor a Jesus, você se mantém firme, fiel, e isso vai resultar em perseguição. E eu creio que todos nós aqui já pudemos experimentar, quem sabe, algum tipo de perseguição, de zombaria, qualquer tipo de perseguição. Mas a palavra ensina então que a perseguição é a marca da igreja, mas é o sinal de vantagem para a igreja. O Senhor Jesus nos ensina que quando a gente incomoda as pessoas, quando a gente ama a Deus, quando a gente busca ao Senhor e a gente tem fome e sede de justiça, nós passamos a incomodar as pessoas mais certinhas, como Jesus fez.
Quando Jesus chegou, ele começa a incomodar as pessoas mais corretas da sua época. Aqueles que todos diziam, são homens piedosos, são homens de valor, são homens de Deus. E o Senhor Jesus começou a incomodá-los e mostrar que eles eram hipócritas. Quando a gente vive pronto a buscar o Senhor, as coisas começam a aparecer e as pessoas começam a notar que somos diferentes. Aliás, nós vamos estudar daqui para frente sobre ser sal e ser luz. E o sal, ele tem que arder. Ele é bom sim para a ferida, mas ao colocar o sal na ferida, ele arde. E a pergunta é, será que nós como sal, nós estamos causando algum incômodo ao mundo? A luz, ela incomoda aqueles que estão nas trevas. Você já ficou o tempo num local escuro? E logo que você sai desse local, aquela luz brilhando forte, incomoda os olhos. As pessoas vivem em trevas. E se nós brilharmos a luz de Jesus, aliás, se a igreja evangélica brasileira brilhasse a luz de Jesus como deveria brilhar, as pessoas ficariam ainda mais incomodadas. E o resultado é verdade que seríamos mais perseguidos do que somos. A palavra ensina que nós somos perseguidos sim por parecermos com Jesus. E poderíamos dar vários exemplos na Bíblia, como Abel, a igreja do Velho Testamento. Abel escolheu andar de acordo com a vontade de Deus, e isso causou ódio no coração do seu irmão. O seu irmão morreu de ódio, de inveja de Abel, e planejou tirar a sua vida, porque Abel decidiu andar de acordo com a vontade de Deus, porque Abel decidiu ter intimidade com Deus. Da mesma forma, outros nomes na Bíblia, como Jeremias, o único da sua época que se prostrou e buscou ao Senhor, mas não foi ouvido e o povo acabou indo parar no exílio da Babilônia. Nós podemos pensar em vários outros exemplos, mas eu queria citar alguns textos aqui, e o primeiro deles é o que Jesus diz, conforme registro do Evangelho de João, João capítulo 15, o Senhor Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O mundo odeia a gente, o mundo odeia a igreja, porque Satanás sabe que não pôde nada com o Filho de Deus, e agora ele vai de todas as maneiras tentar acabar com a nossa paz, tirar a nossa alegria, roubar aquilo que Deus quer de nós, a bem-aventurança, ou que Deus tem para nós. Porque o mundo nos odeia, assim como odiou a Jesus. A palavra ensina também, Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E a pergunta que fica é, se a igreja evangélica hoje ainda não está sendo perseguida, sem dúvida alguma, é porque ela não está incomodando. É, quem sabe, ela não está andando de maneira mais piedosa como deveria andar. Porque quando nós andamos de maneira piedosa, quando nós obedecemos, amamos, respeitamos a Deus, o resultado, sem dúvida alguma, é perseguição. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Deus nos deu graça de padecer por Jesus, e não somente crer em Jesus. E um homem, talvez conhecido de alguns aqui na igreja, um pastor Francisco Leonardo, pregou aqui na igreja há uns 20 anos atrás. Ele é sogro do doutor Augusto Nicodemos, um pastor da nossa igreja, e esse homem, professor do seminário de Recife, certa vez o aluno fez uma pergunta para ele, ele diz assim: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E a resposta desse sábio professor de grego, um holandês, Francisco Leonardo, ele responde assim: não, mas se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Quando a igreja é mais fiel, quando nós como igreja, aqui eu não estou pensando em igreja presbiteriana de São Caetano do Sul, e nem igreja presbiteriana do Brasil, mas quando você como igreja, lá na sua faculdade, lá diante dos seus amigos, naquela festa que você vai, diante das situações do mundo, se você como igreja for mais fiel a Deus, com certeza você será mais zombado, com certeza você será mais excluído, porque o mundo odeia aquele que ama Jesus. É claro que nem sempre, né? A igreja se mantém firme e fiel. Às vezes a igreja dá uma cambaleada. Às vezes, para fazer parte do grupo, a gente dá a gente faz a mesma coisa.
Por que ter que andar diferente? Por que brilhar a luz de Jesus? Por que ser o sal que incomoda e que arde e que transforma? Às vezes é mais fácil a gente se conformar com esse século, conforme Paulo diz, não vos conformeis com esse século. A palavra ensina então que sofrer por Jesus é grande vantagem para nós. É um sofrimento vantajoso. Mas o texto ensina também como nós devemos sofrer, como devemos estar prontos a passar por esse sofrimento. E a palavra ensina agora no verso 11: quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentirem e disserem tudo mal contra vós. Algumas coisas aqui. A palavra injúria significa maltratar. Literalmente significa jogar algo na cara ou escarnecer. Quantas vezes somos escarnecidos, zombados porque amamos a Jesus? A palavra ensina também que mentir é sem dúvida alguma uma das armas mais fortes de Satanás, porque ele é o pai da mentira, e que Satanás vai sem dúvida alguma mentir contra nós, para nós e contra nós. Para nós, assim como fez com Adão e Eva, mentiu, enganou os dois. E mentindo contra nós, assim como a igreja foi muito perseguida por muitas mentiras colocadas por Satanás. Podemos pensar nas calúnias, conforme Jesus diz, e mentindo disserem todo mal contra vós, as calúnias. E os crentes da primeira igreja, os crentes do Novo Testamento, da era do Novo Testamento, eles tiveram algumas perseguições peculiares, interessantes. Eles eram acusados de beberrões. Alguém sabe por quê? Alguém tem ideia do motivo dessa acusação? Por que acusados de beberrões? Porque participavam da ceia e tomavam vinho. Aliás, o Senhor Jesus era acusado de ser um beberrão. Não é isso? Ele mesmo diz que ele era um acusado daquele que só queria comer nos banquetes e beber. E a igreja foi acusada de ser beberrona. A igreja foi acusada de ser canibal por causa da ceia, comer o corpo do seu líder. Muitos começaram a lançar calúnias para a igreja. Eram acusados de imorais, porque a ceia era uma festa do amor, uma festa ágape. E casavam-se entre irmãos. Aconteceram acusações de imoralidade entre os crentes. Eram acusados de serem incendiários. Aliás, Nero que os acusou, tacando fogo em Roma, e botou a culpa nos crentes, porque os crentes diziam que o fim do mundo estava chegando, que Jesus iria voltar e o fim do mundo seria algo pronto. Também eram acusados de desfazer vínculos familiares, porque o Senhor Jesus mesmo disse que muitas vezes dentro do lar não haverá paz por amor a Ele. E muitos cristãos foram expulsos do seu lar por conta do amor a Jesus. Foram vários os tipos de perseguição da igreja. Eu citei no começo alguns exemplos de nomes mais conhecidos, mas eu queria citar agora, não os nomes, mas eu queria que você pensasse um pouquinho nos tipos de perseguição que a igreja já sofreu. A igreja já sofreu perseguições como, por exemplo, eram untados com resina e ateavam fogo nos crentes, como tochas, simplesmente para acender os jardins de Roma ou as estradas romanas. Muitos enchiam os crentes de resina e jogavam eles, acendendo-os como tochas. Outros eram comidos por animais, outros eram jogados numa espécie de mesa e chumbo quente era lançado sobre eles. Daí vem a expressão chumbo quente, a ideia de algo difícil, porque muitos crentes foram mortos dessa maneira, sendo derramado sobre eles algum tipo de metal derretido e quente. Partes do corpo deles eram cortados. Aliás, quando você olha para a história, os documentos históricos, já no tempo da Inquisição, certa vez chegaram na casa de uma família e cortaram as pernas de todos os membros da família, para que nenhum pudesse socorrer o outro, e foram deixados ali até a morte. Muitos foram mortos com partes do corpo sendo arrancadas, eram presos, passaram por desemprego, expulsão de casa, foram mortos a fio de espada, foram apedrejados, crucificados. Muitos foram decapitados. Crianças evangélicas, crentes foram mortas, muitas crianças. Se você quiser eu te dou nomes depois, eu te mando um documento com várias histórias, com nomes.
de famílias que tiveram crianças sendo mortas por amor a Jesus. Você pode pensar em outros nomes. Mulheres foram violentadas porque amavam a Jesus. Muitas mulheres foram violentadas, pessoas foram esquartejadas, pessoas foram deixadas para morrer de fome, foram feridas por ratos. Aqui na Cortina de Ferro, na China, eles eram estraçalhados, feridos em todo o corpo, mutilados e jogados numa cela cheia de ratos, para que os ratos pudessem comer esses crentes. Arrancavam a língua deles, aqueles que ainda insistiam em ir para a fogueira, louvando o nome do Senhor. Outros tinham seus olhos arrancados, a boca cheia de pólvora e acendiam. Outros tinham o seu cérebro ou crânio marretados. Tudo isso com nomes, tudo isso com famílias acontecendo, tudo por amor a Jesus. E a pergunta que fica para nós é: hoje a igreja é tão fácil, é tão bela. Nós estamos reunidos aqui nesse culto, num lugar tão bonito, uma arquitetura tão bem feita, num banco tão confortável, e a gente não para pensar que muito sangue foi derramado por amor a nós, para que o Evangelho chegasse até nós. Muitas vidas foram perdidas para que a Bíblia chegasse até a nossa casa. E a gente tem milhares de versões da Bíblia, quer no celular, quer no iPad, iPhone, ou mesmo livros em casa. E a gente ainda despreza essa palavra. A gente ainda não está pronto a pregar e morrer por Jesus. Porque quem sabe não estamos sendo perseguidos. E se não estamos sendo perseguidos, talvez porque não estamos sendo tão fiéis a Deus como deveríamos. Ser crente hoje é fácil. É vir numa igreja bela, bonita, e se assentar num banco confortável. Mas ser crente não é aqui aos domingos. A pergunta que fica é: e lá na sua casa? E lá diante dos seus amigos? E lá naquela festa que você foi convidado? Será que você é diferente dos demais? Ou será que você não demonstra nem um pouquinho que é crente em Jesus? Talvez você tenha até vergonha de dizer que é crente. Aliás, hoje tem uma solução muito fácil: Bíblia no celular. Eu não preciso mais andar com Bíblia. Se eu quero me esconder, e eu não estou dizendo que todos que usam Bíblia no celular é porque estão escondendo, não é isso. Mas hoje é fácil de se esconder como crente. Antigamente não, né? Iam todos para a igreja, domingo de manhã, e colocava a Bíblia debaixo do braço, e todos eram zombados por ir à casa do Senhor logo cedo, domingo de manhã. Fazer o quê? Pode dormir até mais tarde. Mas hoje não, hoje as coisas mudaram, os tempos mudaram. E a igreja evangélica, infelizmente, tem se conformado com o mundo. Nós acabamos de cantar que Ele é o nosso bem supremo. Nós acabamos de cantar, assim como Jó, que o nosso desejo é ver o Senhor, que o nosso desejo é ter intimidade com o Senhor. Mas ter intimidade com o Senhor, ver o Senhor, amar o Senhor, ter fome e sede do Senhor, significa estar disposto a dizer não à nossa vontade, significa estar disposto a fazer a vontade de Deus. E muitas vezes ser perseguidos por amor a esse Deus. A palavra ensina então que o sofrimento vantajoso é sofrer por Jesus, também como nós podemos sofrer. Mas a pergunta que não quer calar é: qual a vantagem desse sofrimento? Para que sofrer tanto por Jesus? E o Senhor Jesus dá algumas lições. A primeira delas é ser bem-aventurado, ser bendito, ser abençoado, ser aprovado por Deus. Mas tem mais: para obter o reino dos céus. Verso 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele inicia a primeira bem-aventurança dando o reino dos céus. Ele termina a última bem-aventurança oferecendo de novo o reino dos céus. Em outras palavras, se você quer ser um cidadão do reino dos céus, se você quer ter Jesus reinando na sua vida, você tem que seguir essas bem-aventuranças. Isso não é fácil para ninguém. Não é fácil para nenhum de nós. Aliás, quando Jesus termina esse sermão, todos estão atônitos, tamanha autoridade com a qual ele pregou. Sem dúvida alguma são coisas difíceis, mas o reino dos céus é para nós, ou para aqueles que são bem-aventurados. A palavra ensina aqui que a perseguição, então, ela é fruto de um conflito de valores. Aliás, John Stott diz isso. A perseguição é fruto do conflito de valores entre o mundo e a igreja. O mundo é totalmente contrário à igreja. O mundo não ama a Deus, o mundo quer acabar com as coisas de Deus.
E é mais fácil às vezes a gente andar pelo mundo e abandonar as instruções da vontade de Deus. A perseguição é a tentativa de acabar com o reinado de Cristo na nossa vida. A tentativa de Satanás para fazer com que neguemos a Jesus. A tentativa de Satanás para fazer com que não tenhamos Jesus como nosso Rei, Senhor e Salvador. E eu quero dizer para você que muita gente está deixando de ter Jesus como Rei. Muita gente está deixando de ter o reinado de Jesus em sua vida. E vai, sem dúvida alguma, perder muitas bênçãos do Senhor. Vou citar apenas um nome interessante na história. Houve um homem chamado João Crisóstomo. E esse homem, ele foi levado diante do imperador, um pregador da palavra. E o imperador queria que ele se arrependesse de pregar a Jesus. E esse homem falou o seguinte, aliás, o imperador chega para ele e diz assim: João Crisóstomo, se você continuar a falar desse tal de Jesus, eu vou te expulsar daqui. Te expulsar da nossa cidade, do nosso império. E João Crisóstomo responde para o imperador: o senhor não consegue me expulsar, porque o mundo é do meu pai, tudo pertence a Deus. Depois disse a ele: então tá bom, eu vou tirar de você todas as riquezas. E João Crisóstomo responde ao imperador: é impossível o senhor me tirar as riquezas, porque eu não tenho riquezas aqui, os meus tesouros estão nos céus. É impossível o senhor me tirar aquilo que não me pertence, tudo pertence ao meu Deus. Aí ele diz: então eu vou matar você. E João Crisóstomo responde para o imperador: é impossível o senhor tirar a minha vida, porque eu tenho uma vida eterna garantida por Cristo nos céus. E a última pergunta do imperador: então eu vou te afastar dos seus amigos, eu vou te prender e vou te tirar da convivência dos seus amigos. E ele responde assim: é impossível o senhor me tirar, amigo, porque eu tenho um amigo que jamais vai me abandonar, um amigo que é Jesus, que diz assim: eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos podem te abandonar, mas o seu amigo Jesus jamais vai fazer isso. Também, não somente pelo reino, mas a vantagem de sofrer por Jesus é para receber o galardão, a vida eterna e outros benefícios que não há como sabermos. Nós não teríamos como pensar, planejar, são coisas inimagináveis para a nossa mente limitada. Aquilo que Paulo escreve aos Coríntios: em todas as coisas, aliás, o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Os galardões, as bênçãos sem medida, bênçãos eternais. E uma última vantagem, aliás, essa é interessante, porque o verso 12 termina dizendo assim: regozijai-vos e exultai. E a palavra exultar aqui é pular de alegria. Pulem, deem um salto de alegria. É isso que Jesus está dizendo. Quando perseguirem, assim como os profetas foram perseguidos. E eu queria terminar dizendo o seguinte: a que time você pertence? Será que você está disposto a sofrer por Jesus? Se você estiver disposto a sofrer por Jesus, você pertence ao time dos profetas. E foram muitos os profetas que morreram. Imaginem você na galeria dos profetas. Imaginem você sendo comparado com eles, com Moisés, o grande primeiro profeta, que preferiu ser vituperado por amor a Jesus e não ser taxado como filho de Faraó. Imaginem você sendo comparado com Micaías, o grande profeta que chegou para Acabe, o rei Acabe, e disse que o rei ia morrer sim, porque tinha desonrado ao Senhor. Imagine você sendo comparado com Isaías, com Jeremias, com Elias, Eliseu, com Daniel, que por conta do ódio dos seus amigos foi lançado na cova dos leões. Mas talvez a gente quer ser comparado com um personagem de cinema, um ator, um jogador de futebol, quem sabe o nosso maior ídolo. E aí eu queria terminar perguntando para você o seguinte: como você vai sair daqui? De que forma que você sai desses estudos todos que nós demos sobre bem-aventurança, decidido a tomar direção totalmente diferente na sua vida?
decidido a sair daqui pulando de alegria, se porventura a perseguição vier contra nós. Ou quem sabe a gente vai logo na primeira esquina, ou quem sabe logo na primeira festa a gente vai se conformar, a gente vai se embriagar como os nossos amigos, quem sabe logo nas coisas que o mundo oferece a gente vai estar aí compartilhando com eles e dizendo: vem cá, vamos ser amigos. É impossível ser amigo do mundo, porque só há dois senhores, ou Jesus ou Satanás, e o mundo jaz no maligno. Último versículo que eu queria citar, Atos 5:41, quando os discípulos saem do sinédrio, eles dizem assim, o texto diz: e eles se retiraram do sinédrio, depois de perseguidos, depois de serem presos, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, a mesma palavra, pulando de alegria, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por Jesus. Homens dos quais o mundo não era digno, segundo o autor aos Hebreus. Fica para nós um desafio de como nós vamos lidar com a nossa vida. Será que a gente só quer o benefício de ser crente hoje? Ou a gente vai ter que pagar o preço? Pagar o preço significa obediência, significa ter mais fome, mais sede, significa viver nas mãos de Deus, significa depender mais do Senhor. Eu estava conversando com um jovem nessa semana e falávamos sobre a paralisia espiritual que há na vida de muitos jovens, muitas vezes na igreja. Aliás, há um tempo atrás eu peguei um jovem e perguntei para ele: por que você não vem na escola dominical? E ele, com toda arrogância, foi capaz de me dizer o seguinte: eu não venho à escola dominical porque tudo que vocês ensinam aqui eu já aprendi, eu não preciso aprender mais nada. Eu fiquei pensando: poxa, eu fiz 5 anos de teologia, a gente aprende 2 anos de língua grego e hebraico e eu não sei nada. A cada domingo a gente aprende, quer de manhã, quer de noite, eu quero aprender mais. E aí vem alguém dizendo que já sabe tudo. Ainda bem que ele não era da nossa igreja, membro da nossa igreja. Mas infelizmente a igreja está preocupada com os seus bens, com os seus diplomas, com o seu tesouro, se tem carro, se não tem, se tem um iPhone ou se não tem. O jovem é assim: se não comprar o iPhone, ele enche o saco do pai, né? Até que o pai dê lá o tal iPhone. Como que dizendo que serve um iPhone? A gente não vive hoje sem e-mail, sem celular, mas a gente vive sem Jesus. Na verdade não vive, porque a vida sem Jesus é morte eterna. Como é que a gente vai sair daqui hoje? Como é que a gente sai daqui desafiado a mudar de vida, a tomar uma posição séria diante do Senhor? Ou continuaremos a ser relaxados como igreja? Fica o desafio para todos nós, e que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe acima de tudo, que Deus nos ajude a andarmos de acordo com a vontade dEle. Que Deus nos abençoe. Coral.